Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest número 90. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 15 minutos da manhã de sexta-feira, 31 de outubro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado, mas com esperanças e negociando. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos do ambiente de negócios, da dinâmica de investimentos internacional, da economia internacional. Esse é o Petit Invest, espaço da nossa sexta-feira. Tudo bem, Tanguy? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse Petit Invest de número 90. Um prazer estar aqui mais uma sexta-feira, fechando a semana útil do Petit Jornal. A gente fala hoje, sobre temas econômicos e tudo, e a gente vai, naturalmente, falar muito sobre o acordo, sobre o encontro que nós tivemos entre Donald Trump e Xi Jinping. Se você quiser saber mais sobre os acordos em si, eu recomendo que você ouça a primeira parte do bate-papo 960, que foi gravado na quinta-feira à noite. Esse encontro aconteceu na noite de quarta-feira, Claro que aconteceu lá em Busan, então tem fuso horário e tudo, mas aqui pra gente era noite de quarta-feira. Na noite de quinta-feira nós gravamos o episódio no qual nós falamos sobre os principais temas, que foram tratados ali. Então, se você quiser saber detalhes sobre o acordo, ouve lá esse episódio. Hoje a gente vai ter como objetivo falar sobre os impactos globais desse acordo. Aliás, Daniel, impactos globais que nos atingem a todos, Atingem países e atingem naturalmente também as expectativas futuras e, claro, as finanças. Se você está olhando para isso tudo e gostaria de ter do seu lado alguém que te ajudasse a gerenciar melhor as suas economias, as suas finanças e principalmente as suas reservas, procura a Rio Claro Investimentos. A Rio Claro é uma corretora, uma agência, uma empresa que te ajuda a fazer exatamente esse planejamento para garantir que lá na frente você tenha tranquilidade, que você possa ter um melhor aproveitamento dos seus recursos, do seu dinheiro. Você pode oferecer isso, aliás, esse contato também para os seus pais. Estou preocupado com meus pais, não estão sabendo exatamente como lidar. Procura a Rio Claro, porque ela está muito atenta a tudo que está acontecendo no mundo para conseguir encontrar as melhores soluções para você. Rio Claro Investimentos, o link está na descrição desse episódio. Daniel Souza, o encontro que nós tivemos entre Donald Trump e Xi Jinping mexe com o mundo todo. Como é que você está vendo, Daniel? Quais são os impactos iniciais que você imagina que esse encontro trouxe para os mercados, para as expectativas futuras? Tanguy, havia muita expectativa em relação a esse encontro. Afinal, Estados Unidos e China juntos representam mais de 40% do PIB mundial. E uma parte importante do PIB mundial acaba estando atrelada, claro, ao comércio entre Estados Unidos e China, que nesse ano de 2025 sofreu uma retração importante por conta das tarifas, por conta dessa guerra tarifária entre Estados Unidos e China. E havia ali também o mundo um pouco preocupado com questões relacionadas a terras raras, questões relacionadas ao fornecimento desses insumos estratégicos à indústria americana de alta tecnologia e de alta complexidade. O fato é que nos dias anteriores ao encontro, quando ficou claro que o encontro ia acontecer, você já teve ali uma valorização de ações, você já teve ali um certo otimismo nos mercados financeiros internacionais. A leitura era a seguinte, Tanguy, olha, se o Xi Jinping e o Donald Trump vão se encontrar, é porque eles vão anunciar alguma coisa. Eles não vão negociar na hora que eles se encontram, isso já está sendo negociado há bastante tempo, e se o encontro vai rolar, é porque vai ter anúncio. Não haveria encontro para não anunciar nada, porque isso acabaria sendo um elemento de desgaste político para os dois. E assim foi. Quer dizer, nós tivemos um anúncio importante, você teve ali uma diminuição das tensões, você teve ali realmente uma facilitação do comércio entre os dois países, teve ali uma trégua de 1 ano dessa vez para que eles possam conversar um pouco melhor sobre questões mais sensíveis, sobre questões mais delicadas e, consequentemente, houve aí uma valorização dos mercados que se confirmou. Nem todos os pontos se confirmaram, tem um deles, inclusive, que você explorou muito bem,
ontem no bate-papo do Petit Jornal, talvez valha a pena revisitar, mas nós temos hoje uma situação melhor do que nós tínhamos antes. Antes, eu digo, antes do anúncio desse acordo. É bem verdade que o relacionamento comercial entre Estados Unidos e China não voltou e muito provavelmente não voltará a ser o relacionamento que nós tínhamos antes desse tarifaço, antes desse tensionamento comercial que nós temos visto ao longo dos últimos meses. Daniel, a gente passando pelo acordo de ontem, né, a gente viu que vários temas muito sensíveis foram tratados, então questões relacionadas à inteligência artificial, à agricultura, e um deles que a gente mencionou ontem, que toca inclusive no Brasil, foi a questão da soja, né? Então os Estados Unidos são fornecedores de soja, são vendedores de soja, tal qual o Brasil. A China é uma grande consumidora de soja, e um dos pontos que naturalmente o Brasil deve ter ficado de olho e tal, é se eventualmente a soja dos Estados Unidos pode vir a competir com a soja do Brasil. Num primeiro momento, num primeiro olhar, a soja que os Estados Unidos vão fornecer para a China é uma soja que falta no Brasil. Então o Brasil não tem a quantidade de soja que a China precisa, então você tem a questão também da periodicidade da safra. Então os Estados Unidos teriam como ocupar uma parte da soja que o Brasil, né, exportar, né, fornecer uma parte da soja que o Brasil não vai conseguir. Agora, como é que você vê isso para o Brasil em termos de perspectivas futuras, Daniel? Será que mais para frente os Estados Unidos não podem começar a ser fornecedores mais importantes e começar a ocupar um certo espaço do mercado chinês com a soja? Eu digo isso porque se o Xi Jinping tiver que fazer um acordo com os Estados Unidos e para isso tiver que rifar o Brasil, parece que ele não vai pensar duas vezes antes de fazê-lo, né? O interesse chinês, naturalmente, para o presidente da China vai estar em primeiro lugar. Esse é um risco real. Isso pode acontecer, Tanguy. É claro que se houver que optar em algum momento entre o Brasil e os Estados Unidos, a China vai optar pelos Estados Unidos. Você tem ali uma relação comercial mais importante entre os dois países. Os Estados Unidos continuam tendo ali um PIB de aproximadamente 30 trilhões de dólares, um quarto do PIB mundial. Você não tem como abdicar desse tipo de mercado porque você quer preservar uma relação um pouco melhor com o Brasil. É claro que a China não vai parar de comprar soja brasileira, é claro que a China vai tentar manter uma estratégia de diversificação e, consequentemente, o Brasil vai continuar tendo bastante espaço. A grande questão é que, eventualmente, o Brasil pode ter um pouco menos de espaço no mercado chinês por conta de uma substituição parcial por produtos americanos, e isso já é suficiente para trazer impactos para a economia brasileira, para as exportações brasileiras, para a dinâmica de crescimento brasileiro. Me parece que existe já uma percepção no governo brasileiro que o Brasil está dependente demais da China e que isso também não é bom. Da mesma maneira como o Brasil adotou uma estratégia de redução de dependência dos Estados Unidos, principalmente ao longo das últimas 2 décadas, existe agora uma movimentação para uma diminuição da dependência do Brasil em relação à China. E, claro, buscar novos mercados para produtos brasileiros acaba sendo fundamental. E é natural que o Brasil busque na América Latina, que o Brasil busque na África e que o Brasil busque na Ásia, né? Recentemente tivemos aí o presidente do Brasil na ASEAN e isso mostra que existe ali uma preocupação do Brasil em se aproximar daqueles países, né? Países que têm populações grandes, como é o caso da Indonésia, né? O presidente brasileiro esteve na Indonésia, esteve com o líder da Indonésia. Você tem ali uma preocupação em se aproximar da Malásia, do Vietnã, todos países que podem aumentar bastante as suas compras de produtos brasileiros, aliás, vem aumentando. Nesse sentido, essa estratégia de diversificação me parece super, super importante. E um outro aspecto que a gente tem sempre que olhar com muito cuidado e muita atenção é a questão tecnológica. Quer dizer, quando a gente espreme essa disputa entre Estados Unidos e China, e parece que no final do dia tem 2 questões fundamentais. A primeira é o déficit comercial, que incomoda os americanos. É lógico que eles querem reduzir o déficit comercial com os chineses, porque consideram que esse déficit comercial que eles, americanos, têm com os chineses, e consequentemente os chineses têm um superávit, alimenta muito o crescimento chinês, o que torna a China uma ameaça cada vez mais robusta aos Estados Unidos. E o segundo aspecto é a disputa tecnológica. Existe uma disputa tecnológica entre China e Estados Unidos, e essa disputa tecnológica é para ver quem é que vai liderar no longo prazo. Claro que no curto prazo os Estados Unidos permanecem na frente, mas no longo prazo, quem vai liderar
a dinâmica tecnológica, principalmente no digital, relacionado a questões como inteligência artificial, etc. E aí você tem, de um lado, os Estados Unidos com uma super arma, que são os semicondutores, que são elementos de tecnologia de alta complexidade que a China precisa comprar dos Estados Unidos. E do outro lado, a China tem uma carta que são as terras raras e os minerais críticos que são fundamentais para esses semicondutores, que são fundamentais para toda a dinâmica de inteligência artificial e de desenvolvimento tecnológico de ponta. Por isso é que há um certo equilíbrio, né, nesse jogo, Tanguy. Aí fica os Estados Unidos de um lado, vou restringir as exportações para você, aí a China do outro. Eu é que vou restringir as exportações para você. E aí você vai criando ali uma tensão, um balé entre os dois países para ver quem consegue se impor ao outro e vencer essa corrida. E quando a gente fala sobre esse equilíbrio, Daniel, o resultado do encontro entre os dois, ele deixou bastante claro qual era a estratégia do Trump. O Trump esperou a China dizer que, olha, beleza, durante um ano eu vou tirar as restrições às exportações de terras raras, ou seja, os Estados Unidos saem com uma vitória que é vou conseguir comprar terras raras da China. Não comprar terras raras da China é uma tragédia, porque a China ela detém o mercado quase todo de refino, né? A gente, aliás, vou lembrar mais uma vez, nós temos um episódio só sobre terras raras, a gente fala nesse episódio, é um episódio do Petit Invest, a gente fala bastante sobre o tamanho do mercado, né, de produção de refino, né, que a China tem de terras raras. Então, os Estados Unidos precisam dessas terras raras e havia a expectativa de que os Estados Unidos fossem liberar a venda de semicondutores, né, de chips da NVIDIA, né, que é o estado da arte, né, são os melhores chips. E o Trump não fez, para decepção da China e da NVIDIA, né? A NVIDIA também, óbvio, né, ela queria participar desse mercado gigantesco de inteligência artificial da China. Então, me parece que o Trump ele também chegou na negociação, né, ele chegou lá no encontro com o Xi Jinping com esse objetivo. Olha, se eu conseguir o que eu quero, eu nem cedo aquilo que a China quer. E eu consigo, portanto, uma vantagem maior nessa corrida tecnológica. E é interessante também destacar, Tanguy, que no longo prazo, os dois países dão sinais de que a ideia é um distanciamento tecnológico e das parcerias comerciais. No caso da China, ela está claramente investindo pesadamente no desenvolvimento tecnológico doméstico para não depender mais das importações de tecnologia dos Estados Unidos, dos europeus, de outros parceiros que podem se tornar potencialmente hostis a ela. E no caso dos Estados Unidos, eles também estão tentando diminuir a sua dependência em relação à China no que diz respeito a terras raras e minerais críticos. Aí entram as conversas com o Brasil, com a Austrália, com o Japão, tem um monte de gente conversando. E aí, seja a questão das reservas em si, seja a questão da tecnologia e tal, isso está presente na pauta dos Estados Unidos o tempo todo. Portanto, se a gente olha para o futuro, o que a gente projeta claramente é o seguinte: os Estados Unidos querem depender menos da China, a China quer depender menos dos Estados Unidos e, consequentemente, isso significa menos integração entre os dois países. Para o planeta isso é ruim, porque diminui as oportunidades de crescimento e de desenvolvimento tecnológico. A cooperação entre países acelera o desenvolvimento tecnológico. A cooperação entre países aumenta o comércio e impulsiona o crescimento mundial. Na medida em que você tem as duas principais economias do planeta caminhando na direção oposta disso, as oportunidades de crescimento são um pouco menores, as oportunidades realmente de desenvolvimento tecnológico acabam sendo também menores. Agora, Daniel, tanto o Xi Jinping quanto o Trump saíram falando maravilhas, né? Saíram dizendo que, olha, foi um grande encontro e tal. E claro que quando a gente pensa nas perspectivas que a gente tinha até um tempo atrás, elas foram, de fato, o encontro foi muito mais amistoso. E os mercados subiram, né? Você teve um período, né, um momento ali de uma certa euforia com relação a esse acordo, a esse encontro, né, para ser mais exato. Agora, daqui para frente, Daniel, como é que você imagina que os mercados podem se comportar? Quais são as expectativas? O que se espera do futuro dessas negociações? Quero lembrar que, na questão tecnológica, teve um meio acordo, como a gente falou agora há pouquinho. A China, em outros momentos, já prometeu comprar produtos agrícolas dos Estados Unidos e não comprou, né? Chegou lá na frente, não comprou. Você tem empresas privadas na China que simplesmente, às vezes, não querem comprar. Olha, eu prefiro comprar do Brasil. Às vezes a soja tem uma qualidade melhor e tal, como de fato costuma ter. Então, como é que você projeta daqui para frente o impacto desse encontro para a economia global, para a economia mundial? Olha, Tanguy, há muita euforia nesse momento, como você muito bem destacou, porque criou-se uma percepção de que, olha, eles ladram, mas não mordem. Quer dizer,
Estados Unidos e China acabam dependendo muito um do outro e, consequentemente, em algum momento eles acabam tendo que ceder, acabam tendo que chegar a algum tipo de acordo. Essa é a percepção majoritária nos mercados no atual momento. Agora, claro, a gente está falando de um processo onde me parece que há um certo otimismo, porque existe uma tensão entre os dois países que é absolutamente latente, e essa tensão acaba sendo um elemento que mais cedo ou mais tarde vai cobrar um preço, que vai trazer constrangimentos e limitações para a dinâmica internacional. Me parece que o mercado está sendo um pouco bipolar. Há alguns meses ele esteve muito pessimista em relação ao relacionamento entre China e Estados Unidos. Meu Deus, e agora? Tarifa, 140%, etc. E agora ele está otimista demais. Eu tendo a achar que o longo prazo ele está no meio. Não é muito otimismo, nem muito pessimismo. Olha, a relação entre China e Estados Unidos não vai voltar a ser a relação que nós tivemos no passado, mas a relação também não vai ser aquela das tarifas de 140%, porque isso não faz nenhum tipo de sentido. Por isso, você tende a caminhar ali para um ponto médio, digamos assim, uma situação um pouco mais sustentável, uma situação um pouco mais equilibrada. Se é que a gente pode pensar em projetar um futuro. E o que a gente observa também é que Estados Unidos e China vão à luta, vão buscar outros parceiros, e o mundo também olha para isso como uma oportunidade, né, Tanguy? Vamos circular, vamos conversar com mais gente, vamos ter boas relações com os Estados Unidos e com a China, mas também outros mercados alternativos precisam ser cultivados e estreitados. Pois é, eu acho que esse é um ponto importante, né, Daniel? O momento ele traz, obviamente, uma tensão, né? As duas maiores economias do mundo sendo muito menos cooperativas do que foram até algum tempo atrás. E claro que isso gera tensão, gera incerteza e tudo. Mas o mundo ele também começa a buscar alternativas, né? Pô, tá assim, tá ruim, tá complicado, não tem como contornar. Vamos buscar alternativas. Então, quando acontece um encontro como esse, que não é tão ruim assim, me parece que é um alento, mas não detém o mundo, né, os outros países de buscarem outras alternativas. E a mesma coisa pode acontecer com as suas finanças pessoais, né? Também, você tá olhando, pô, é preocupante, como é que vai acontecer com a economia mundial? Você tem que ter alguém do seu lado que seja capaz de te orientar com relação às oportunidades que também são abertas, inclusive uma internacionalização, né, uma diversificação dos seus investimentos. Quem faz isso muito bem é a Rio Claro Investimentos, o link está na descrição desse episódio. Entre em contato com eles que eu tenho certeza que vai te dar um excelente direcionamento para você garantir um futuro mais tranquilo. Daniel Souza, segunda-feira estamos de volta com mais um bate-papo. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.